Conselheiros, então, retomando a nossa sessão. Não derrubo, não. A gente poderia ver sim. Eu não posso pedir Já agradecendo a compreensão de todos, então, retomando a nossa sessão, pela ordem, para relatar, continua o conselheiro Sérgio Maciel. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor Procurador do Ministério Público de Contas, passo a relatar agora os processos de sancionamento relativos aos processos ou aos processos oriundos do FUNCONTAS. Inicialmente, senhora Presidente, eu solicito a retirada de pauta dos processos TC 11.967 de 2015 e 14.596 de 2015. Solicitação atendida, conselheiro. E aí passo a relatoria. Trata-se de processo de sancionamento em razão de que os entes que passo a relatar não encaminharam no prazo regulamentar essa Corte de Contas os dados e informações exigidas na Instrução Normativa número 002/2010, perdão. E também em razão de que os responsáveis não apresentaram manifestação ou defesa sobre os fatos descritos nos autos. Portanto, senhora Presidente, passo a relatar os processos. O primeiro deles é o 3.791/2017, de origem do Fundo Municipal de Saúde de Cajueiro. A responsável é a senhora Marta Regina Varalho Corte. Refere-se à 7ª remessa do ano de 2014. Processo TC número 6.147 de 2015, de origem do Fundo de Saúde de Anadia. O responsável é Alberto Jorge Fidelis Amorim. Refere-se à 4ª remessa do exercício de 2014. O processo seguinte é o 11.971 de 2015, de origem do Fundo Municipal de Saúde de Junqueiro. O responsável é Carlos Augusto Lima de Almeida. Refere-se à 2ª remessa do ano de 2015. O processo seguinte é o 3.801 de 2017, da Secretaria Municipal de Educação de Igaci. A responsável é Mônica Helena Torres Bianco e a remessa é a 7ª remessa do ano de 2014. O processo seguinte é o 10.885 de 2015 do Fundo Municipal de Saúde de Teotônio Vilela. O responsável é Nádia Apolinário da Silva. A remessa refere-se à primeira remessa do ano de 2015. Processo 3.805 de 2017 do Fundo Municipal de Assistência Social de Belém. A responsável é Josefa Oliveira Monteiro. Refere-se à 7ª remessa do ano 2014. Processo seguinte é o 10.868 de 2015 do Fundo Municipal de Saúde de Junqueiro. O responsável, Carlos Augusto Lima de Almeida. Refere-se à primeira remessa do ano 2015. O processo seguinte é o 11.979 de 2015, do Fundo Municipal de Saúde de Teotônio Vilela. A responsável, Nádia Apolinário da Silva. Refere-se à 2ª remessa 2015. O processo seguinte é o 1.840 de 2015, do Fundo Municipal de Assistência Social de Champreta. A responsável, Maria do Socorro Tenório Cavalcante, e refere-se à 2ª remessa do ano 2014. O processo seguinte é o 1833/2015,
do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Tanque d'Arca. A responsável, Maria José de Amorim Martins. A remessa é a segunda remessa do ano 2014. O processo seguinte é o 6.765/2017 do Instituto de Previdência Social de Junqueiro. O responsável é Luiz Diego Teles Gonçalves. Refere-se à segunda remessa do ano 2015. Processo 11.757/2015 da Prefeitura Municipal de Olho d'Água Grande. A responsável, Maria Suzanice Higino Bai. Refere-se à segunda remessa do ano 2015. Processo 1845/2015 do Fundo Municipal de Assistência Social de Anadia. A responsável, Sônia Tenório Mascarenhas. Refere-se à segunda remessa do ano 2014. Processo número 15.192/2014 da Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário do município de Champreta. O responsável, José Correia Sobrinho. A remessa, a segunda remessa do ano 2014. Processo número 13.544/2015 da Prefeitura Municipal de Junqueiro. O responsável, Fernando Soares Pereira. Refere-se à terceira remessa do ano 2015. Processo 14.553/2015 da Prefeitura Municipal de Campo Grande. O responsável, Miguel Joaquim dos Santos Neto. Remessa, quarta remessa do ano 2015. Processo TC número 13.564/2015, de origem do Fundo Municipal de Saúde de Junqueiro. O responsável, Carlos Augusto Lima de Almeida, e refere-se à terceira remessa do ano de 2015. Processo 14.224/2014, do Fundo Municipal de Saúde de Anadia. O responsável, Alberto Jorge Fidelis Amorim, e refere-se à quarta remessa do ano de 2013. Processo seguinte é o 13.824/2014 da Câmara Municipal de Quebrangulo. O responsável, Elias Felino Tenório Cavalcante, e refere-se à quarta remessa do ano 2013. Processo seguinte é o 14.551/2015 da Prefeitura Municipal de Junqueiro. O responsável, Fernando Soares Pereira, e refere-se à quarta remessa do ano 2015. O processo seguinte é o 15.519/2014 do Fundo Municipal de Assistência Social de Pindoba. O responsável é Raquel Esteves Vasconcelos Nunes, e refere-se à quinta remessa do ano 2013. Processo 15.363/2014 da Secretaria Municipal de Educação de Tanque d'Arca. A responsável, Aline Teixeira de Almeida, e refere-se à quinta remessa do ano 2013. E concluindo, o processo 10.669/2014 do Fundo Municipal de Previdência Própria de Viçosa. A responsável, Maria Delma Carnaúba Passos, e refere-se à sétima remessa do ano 2013. Como havia registrado inicialmente, é solicitada a manifestar, os responsáveis não apresentaram defesa. E aqui nessa Corte de Contas, o protocolo certificou que não houve atuação dessa defesa. Verificou-se que os processos foram instruídos com a documentação indispensável ao julgamento por essa Corte de Contas. Assim, voto no sentido de que o Pleno dessa Corte de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por aplicar multa de 100 UPFAL aos responsáveis, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2º da Lei número 5.604 de 94, que é a nossa lei orgânica, e em decorrência do não envio no prazo regulamentar das remessas do SICAP, descumprindo o prazo estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa número 002/2010, cientificar os gestores do inteiro teor dessa decisão para proceder no prazo de 15 dias
ao pagamento da multa que lhe foi imposta por esse tribunal a crédito do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas, o FUNCONTAS, em consonância com o disposto no artigo 2º, inciso 4º da Lei nº 6.350 de 2003. Alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento da competente ação de execução, conforme previsto no artigo 31, inciso 2º da Lei Orgânica desse Tribunal de Contas e artigo 157 a 205 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento dessa deliberação, de forma que não haja dúvida quanto à ciência dos responsáveis, em conformidade com o disposto nos artigos 200, parágrafo 1º e 201, caput do Regimento Interno dessa Corte de Contas. É como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, nos processos ora relatados, os gestores responsáveis foram devidamente notificados, não exercendo o direito de apresentar defesa, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das penalidades. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Otávio. Relator. Conselheiro Anselmo. Funcionamento nos termos do voto do relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, com exceção do primeiro processo, votado pelo conselheiro Dr. Sérgio Maciel, que trata-se do município de Cajueiro, que eu me ponho como impedido de votar, por tratar-se da gestão, à época, de minha esposa. Nos demais, eu acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo. O relator, presidente. Aprovados. Senhora presidente, assim encerro minha pauta para essa sessão. Eu teria uma pauta para hoje, mas aí eu vou transferir para a próxima quinta-feira. Só fazer a transferência para quinta-feira. Então, esgotada a nossa pauta, passamos à ordem do dia. Está facultada passamos às explicações pessoais. Conselheiro. Não, porque teve um processo, foi, Enio. não sei se foi o que o conselheiro Sérgio retirou de pauta, 14596 de 2015, retirado, né? É um dos que eu retirei de pauta. Desculpa. Foram retirados 2 processos, não foi isso, conselheiro? Isso. Então, Posso repetir aqui, é o 11.967 de 2015 e o 14.596 de 2015. Então, na hora das explicações pessoais, está facultada a palavra aos seus conselheiros. Então, não havendo quem queira fazer uso da mesma, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto se convoco para a sessão da próxima quinta-feira, no horário regimental.